Eu era o fotógrafo oficial, responsável pela documentação do projeto de pesquisa do Sudário de Turim. O projeto de pesquisa do Sudário de Turim foi a primeira e única equipe científica a receber permissão para realizar um exame aprofundado do Sudário de Turim. Ninguém imaginava que o Sudário revelaria seus mistérios dessa forma. No entanto, em vez de textos antigos ou tinta desbotada, são as próprias fibras microscópicas que contam a história com mais força do que qualquer livro de história jamais conseguiu. O que torna tudo ainda mais surpreendente é o seguinte: alguns dos vestígios de DNA encontrados nesses minúsculos fios são incrivelmente raros. De fato, certos marcadores parecem ter sobrevivido de uma maneira que a ciência moderna ainda não compreende totalmente, muito menos consegue reproduzir. O sudário é uma imagem de um homem crucificado, com feridas, que correspondem à brutalidade sofrida por Jesus de Nazaré. Então, por que você acha que é real? Eles não conseguem explicar como a imagem está no sudário. Esse detalhe importa mais do que a maioria das pessoas imagina. Ele mostra que a imagem no tecido não é o único mistério que desafia explicações. Há algo mais ali. Algo igualmente extraordinário. Enquanto os rumores continuam a circular, uma coisa em que muitos pesquisadores concordam é que o material genético descoberto no tecido pode reformular completamente nossa compreensão da história. E no centro de tudo está um fotógrafo determinado repentinamente, confrontado com evidências que desafiam tudo o que pensávamos ser possível. A história remonta a 1978, quando um grupo de cientistas altamente respeitados viajou para a Itália levando consigo equipamentos suficientes para montar um laboratório completo. Entre eles estava Barry Schwartz, um fotógrafo técnico profissional que havia trabalhado com organizações como a NASA e estava acostumado a documentar coisas que a maioria das pessoas jamais teria a chance de ver. Na época, ele era completamente cético. Estava confiante de que, em poucas horas examinando o tecido, o desmascararia como uma farsa medieval. Em sua mente, alguém simplesmente havia criado uma imagem convincente para enganar o público séculos atrás. Ele até brincou com seus colegas que a viagem era basicamente umas férias gratuitas na Itália e que eles terminariam o trabalho e voltariam para casa antes do fim da semana. Mas tudo mudou no momento em que ele entrou na sala onde o sudário estava guardado. O clima era outro sério, quase opressivo. Diante dele, estendia-se um longo tecido de linho, com cerca de 4 metros de comprimento e 90 centímetros de largura. Nele, aparecia o contorno tênue de um homem que claramente havia sofrido intensamente. O que ele viu naquele momento estava longe da simples falsificação que esperava. Schwartz posicionou cuidadosamente suas câmeras e começou a capturar milhares de fotografias de alta resolução. Seu objetivo era simples: encontrar as minúsculas pinceladas ou vestígios de tinta que comprovariam que tudo não passava de uma falsificação. Ele usou iluminação e filtros especiais projetados para detectar até mesmo o mais tênue indício de pigmento ou corante escondido nos fios. Mas eis o que o deixou perplexo. Por mais que a examinasse atentamente, a imagem se recusava a revelar esse tipo de evidência. Não havia marcas de pincel tinta descascada, nem sinais de que qualquer substância líquida tivesse sido aplicada para formar o rosto ou o corpo. O que muitas pessoas não percebem é ainda mais surpreendente: a imagem existe apenas na superfície das fibras. Ela não penetra no verso do tecido. É quase como se a descoloração mal tivesse atingido a camada mais externa. Em termos simples, assemelha-se a um negativo fotográfico, embora tenha surgido quase 2000 anos antes da invenção das câmeras. Esse detalhe é crucial porque sugere fortemente que a imagem não foi criada por mãos humanas. E foi aí que as coisas começaram a ficar inquietantes para a equipe de pesquisa. Quanto mais experimentos realizavam, mais apreensivos os cientistas ficavam. Em determinado momento, eles usaram um dispositivo chamado analisador de imagens, VIP-8. Uma máquina originalmente desenvolvida para a NASA para transformar imagens espaciais em mapas tridimensionais de planetas, Shinsei.
Normalmente, quando se insere uma fotografia comum na máquina, o resultado é uma imagem distorcida e deformada. Mas quando processaram uma fotografia do sudário, algo extraordinário aconteceu. Uma forma humana tridimensional nítida e precisa apareceu na tela. Era como se o tecido contivesse profundidade e informações físicas, quase como o registro de um corpo real que ali estivera. Para os cientistas naquele laboratório, foi um dos momentos mais impactantes de suas carreiras. Então veio outra reviravolta. A própria imagem funciona como um negativo fotográfico. As áreas claras e escuras são invertidas de uma forma que produz uma imagem mais realista quando invertida. E ainda assim, nenhuma pincelada, nenhuma tinta, nenhuma técnica artística pôde ser identificada em qualquer lugar do tecido. Mas esse nem era o maior desafio para a ciência moderna. O mistério de como a imagem se formou era apenas o começo. A equipe passou mais de 120 horas ininterruptas, examinando cada centímetro do tecido, realizando teste após teste. Mesmo assim, não conseguiram encontrar uma única explicação clara e lógica para o que estavam observando. Eles procuraram por marcas de queimadura causadas pelo calor, mas não encontraram nenhuma. Testaram a presença de vapores químicos que pudessem ter reagido com o linho e criado uma impressão semelhante a uma sombra. Novamente, nada. Eles chegaram a considerar se gases naturais liberados por um corpo poderiam ter causado a imagem, mas essa teoria também não se sustentou. Os gases teriam se espalhado de forma irregular e borrado os detalhes. O rosto no tecido, no entanto, era nítido e bem definido. Noite após noite, Schwartz se pegava encarando suas fotografias, questionando tudo. Como judeu, ele não tinha nenhuma missão pessoal de validar um milagre cristão. Na verdade, ele havia chegado esperando desmascarar um. Mas as evidências diante dele não eram influenciadas por crenças ou experiências pessoais. Os dados falavam por si só. Muitos na comunidade científica previram a descoberta de uma falsificação engenhosa. Em vez disso, depararam-se com um mistério que parecia desafiar as leis conhecidas da física. A análise sugeriu que a imagem pode ter se formado por meio de uma explosão de energia que desidratou a celulose dentro das fibras de linho. Pare e pense nisso. Seria como se um súbito clarão de luz alterasse a estrutura química do tecido num instante sem incendiá-lo. Esse detalhe é crucial, porque mesmo com a tecnologia avançada de hoje, não temos um método capaz de produzir esse tipo de alteração superficial em grande escala, sem queimar completamente o material. As especulações continuam e as teorias ainda circulam. Mas quando se trata de conclusões publicadas em periódicos científicos com revisão por pares, a resposta permanece a mesma. Ninguém explicou definitivamente como isso foi feito. A imagem no tecido é incrivelmente fina, medida em micrômetros ainda mais fina que um fio de cabelo humano. Se alguém raspasse delicadamente a superfície de uma fibra com uma lâmina de barbear, a imagem desapareceria, revelando o linho branco por baixo. Isso por si só demonstra que a descoloração não penetrou no tecido como aconteceria com a tinta. Ela afeta apenas a camada mais externa. O que muitas pessoas também não percebem é que a imagem se alinha matematicamente com a forma de um corpo que parece ter sido suspenso ligeiramente acima do tecido. As proporções e o alinhamento sugerem que não foi simplesmente pressionado contra a superfície. Mas, por mais intrigante que fosse a imagem, as manchas de sangue levantaram ainda mais questões. O tecido apresentava claros sinais de intenso trauma físico, feridas compatíveis com uma luta violenta, quase como se um homem moribundo tivesse deixado vestígios biológicos. Durante quase 20 anos, foi o sangue que impediu Schwartz de aceitar o sudário como autêntico. Quando examinou as manchas, elas pareciam vermelho vivo. E todos sabem que o sangue antigo escurece com o tempo, tornando-se marrom ou até preto. Para ele, isso parecia uma forte evidência de que um artista havia usado pigmento vermelho para fazer as feridas parecerem recentes e dramáticas. Então um dia, ele recebeu um telefonema de Alan Adler, um bioquímico respeitado, que dedicou sua carreira ao estudo da química do sangue. Adler explicou algo inesperado.
A coloração vermelha não era sinal de falsificação. Na verdade, segundo sua análise, era um dos indicadores mais fortes de que o sangue no pano poderia ser verdadeiro. Eis algo que a maioria das pessoas desconhece. Quando alguém passa por um trauma físico extremo, durante horas, o corpo começa a entrar em colapso. O fígado pode sofrer danos sob esse estresse, liberando altos níveis de uma substância química chamada bilirrubina na corrente sanguínea. E a bilirrubina faz algo surpreendente. Isso pode ajudar a preservar a cor avermelhada do sangue. Assim, se um homem tivesse sido severamente espancado e torturado antes de morrer o sangue em um pano, poderia permanecer vermelho por muito mais tempo do que o esperado. Isso é importante porque sugere que o sangue veio de um ser humano real, que passou por intenso choque e sofrimento. Quando os pesquisadores testaram as manchas, não encontraram vestígios de tinta ou corantes artificiais. Em vez disso, detectaram hemoglobina e albumina, humanos marcadores biológicos claros de sangue verdadeiro. Outro detalhe importante é a sequência de eventos. O sangue estava no tecido antes da formação da imagem. Isso significa que o homem foi primeiro envolto no linho. Seu sangue penetrou nas fibras, e somente depois ocorreu o processo que criou a imagem formando-se ao redor das manchas de sangue existentes. Análises laboratoriais também indicaram que o sangue pertencia a um homem com um tipo sanguíneo comum no Oriente Médio. As próprias feridas contam uma história brutal. Mais de 100 marcas de chicote compatíveis com um chicote romano conhecido como flagrum. Pesquisadores identificaram até mesmo minúsculas partículas de solo perto da área afetada que correspondiam à região ao redor de Jerusalém, adicionando mais uma camada ao mistério que envolve o sudário. Em muitos aspectos, o tecido assemelhava-se a uma cena de crime forense cuidadosamente preservada, que documentava silenciosamente os detalhes de uma execução brutal. Cada mancha, cada marca, cada fibra parecia conter um fragmento de uma história maior. Os pulsos apresentavam claros sinais de perfurações compatíveis com a cravação de pregos. Não nas palmas das mãos, como frequentemente retratado em obras de arte, mas nos pulsos exatamente onde os ossos poderiam suportar o peso de um corpo. A lateral do torso exibia um ferimento profundo que correspondia ao formato e à posição de uma estocada de lança romana. O padrão do sangue sugeria que escorria de forma a acompanhar a gravidade, como se o corpo estivesse em pé no momento em que os ferimentos foram infligidos. As costas da imagem revelavam extensas marcas de flagelação, dezenas e dezenas, compatíveis com um severo açoite romano. Os ombros pareciam desgastados, como se tivessem carregado algo pesado por uma longa distância. Até mesmo a região da cabeça apresentava pequenas perfurações, compatíveis com objetos pontiagudos pressionados contra o couro cabeludo. No geral, isso pintava um quadro arrepiante e extremamente detalhado de sofrimento. Mas por mais perturbadoras que fossem as evidências físicas, a camada mais intrigante do mistério não era visível a olho nu. Estava oculta nas profundezas dos vestígios microscópicos deixados no DNA. Nos últimos anos, os avanços na tecnologia de sequenciamento genético tornaram possível analisar até mesmo as menores e mais antigas amostras biológicas. Com ferramentas muito mais sofisticadas do que as disponíveis décadas atrás, os pesquisadores decidiram que era hora de reexaminar o material genético encontrado no tecido. Eles presumiram que descobririam uma mistura caótica de contaminação, DNA, de pessoas que o manusearam na Idade Média clérigos, cientistas e visitantes de todo o mundo que entraram em contato com ele ao longo dos séculos. Essa parecia ser a conclusão mais lógica. Mas a parte surpreendente foi a seguinte: os resultados não se encaixavam perfeitamente nessa expectativa. Em vez de uma mistura previsível, alguns dos marcadores genéticos se mostraram incomuns e difíceis de categorizar completamente. Certas sequências coincidiam com regiões do Oriente Médio, enquanto outras pareciam deslocadas ou incompletas, levantando novas questões. Em vez de simplificar o mistério, as evidências de DNA o tornaram ainda mais complexo.
O que os cientistas esperavam ser dados simples de contaminação se transformou em algo muito mais intrigante. Anomalias que não se encaixavam facilmente na cronologia histórica ou nos padrões de manuseio. Mais uma vez, o tecido se recusou a fornecer respostas simples. Em vez disso, ofereceu camadas mais profundas de mistério, convidando a mais investigação, mais debate e mais perguntas sobre o que realmente aconteceu há quase 2000 anos. Quando os pesquisadores começaram a analisar o material genético no tecido com ferramentas modernas de sequenciamento, os resultados foram muito mais complexos do que qualquer um havia previsto. Eles identificaram traços de DNA ligados a populações do sul da Ásia, norte da África e Oriente Médio. A princípio, a explicação pareceu simples: séculos de exposição. O tecido fora exibido publicamente e transportado por diversas regiões e manuseado por inúmeras pessoas ao longo do tempo. A contaminação parecia a explicação óbvia. Mas então surgiu um detalhe surpreendente. O material genético não foi encontrado apenas na superfície, onde o contato casual deixaria sua marca. Algumas sequências foram detectadas no interior das próprias fibras em locais de difícil acesso em manipulações posteriores. Isso levantou novas questões sobre como e quando esses vestígios foram depositados. Ainda mais intrigantes foram as amostras coletadas diretamente das manchas de sangue. O perfil de DNA associado a essas áreas parecia incomumente raro. Alguns geneticistas, falando com cautela, observaram que certas sequências pareciam incompletas ou estruturadas, de maneiras que não haviam encontrado tipicamente. O DNA antigo pode se degradar com o tempo, é claro, mas alguns dos padrões não se encaixavam perfeitamente nas expectativas comuns de deterioração ou contaminação. O panorama genético mais amplo também sugeria algo complexo. Os marcadores não apontavam claramente para uma única população isolada. Em vez disso, refletiam características comumente associadas ao Oriente Médio, juntamente com sinais relacionados às regiões vizinhas. Isso por si só não é impossível. As populações antigas eram frequentemente mais interligadas do que supomos. Mas isso acrescentou mais uma camada de profundidade ao mistério. O que realmente chamou a atenção foi o cuidado com que os resultados tiveram que ser verificados. 3 laboratórios independentes analisaram partes dos dados, porque as descobertas inicialmente pareceram tão incomuns que os pesquisadores quiseram descartar erros técnicos. Testes repetidos confirmaram que as máquinas estavam funcionando corretamente. As sequências eram reais. Elas simplesmente não forneciam respostas fáceis. Esse detalhe é importante por outro motivo. Se o tecido fosse uma falsificação medieval, europeia, seria de se esperar que os traços genéticos dominantes, especialmente em áreas críticas, refletissem esse contexto. Em vez disso, os dados sugeriram uma presença geográfica muito mais ampla e antiga, concentrada em um único pedaço de linho. Isso não comprovou automaticamente a autenticidade, mas complicou a teoria da falsificação de maneiras inesperadas. Enquanto isso, a discussão em torno das descobertas permaneceu cautelosa. O Vaticano, historicamente, adotou uma posição reservada em relação às alegações científicas sobre o sudário, não as endossando nem as rejeitando completamente. Esse silêncio cauteloso alimentou especulações entre os observadores, embora nenhuma declaração oficial tenha afirmado que as evidências de DNA são prova conclusiva de algo sobrenatural. Dentro da comunidade científica, as opiniões permanecem divididas. Alguns pesquisadores acreditam que testes adicionais, com ferramentas ainda mais avançadas, poderiam eventualmente esclarecer as anomalias. Outros argumentam que os estudos de DNA antigo são notoriamente complexos e vulneráveis à interferência ambiental, recomendando cautela antes de tirar conclusões precipitadas. Para Barry Schwartz, no entanto, o acúmulo de evidências tornou-se profundamente pessoal. Por décadas, o ceticismo havia sido seu escudo. Ele se aproximou do sudário determinado a expor uma fraude. Contudo, com o passar dos anos e o surgimento de mais dados químicos, fotográficos forenses e genéticos, tornou-se cada vez mais difícil descartar tudo como mera coincidência ou engenhosidade artística.
Por fim, dedicou grande parte de sua vida a preservar e organizar a pesquisa. Construiu e manteve um dos maiores arquivos online de dados sobre o sudário, disponibilizando fotografias, resultados de testes e registros históricos a acadêmicos e ao público em geral, sem cobrar nada. Ele costumava dizer que sua origem judaica lhe conferia uma objetividade singular na investigação. Não tinha nenhuma agenda teológica a defender. Seu compromisso, como ele mesmo descrevia, era simplesmente com as evidências. No fim, o sudário permanece um dos artefatos mais estudados e debatidos da história. As descobertas genéticas não reescreveram os livros didáticos da noite para o dia, nem encerraram o debate, mas garantiram que a conversa continue atraindo cientistas, historiadores e crentes, para um mistério que se recusa a desaparecer silenciosamente no passado. Ele nunca abordou a investigação com uma agenda oculta. Não estava lá para promover uma igreja, defender uma doutrina ou divulgar um milagre. Ele se via como um profissional técnico, alguém cujo trabalho era simplesmente documentar fatos e relatar dados brutos. Quando Barry Schwartz viajou pela primeira vez à Itália, em 1978, admitiu abertamente que esperava expor uma falsificação medieval em poucos dias. Ele acreditava que fotografaria uma obra de arte engenhosa, redigiria um relatório com suas descobertas e voltaria para casa satisfeito por ter resolvido o mistério. Em vez disso, o que ele encontrou o desafiou de maneiras que jamais imaginara. Com o tempo, ele dizia meio a sério, meio pensativo, que fora à Itália para provar que o tecido era falso, mas acabou descobrindo algo muito maior do que havia previsto. Não uma resposta simples, não uma farsa simplista, mas uma interrogação que parecia apontar para além da ciência como ele a entendia. E essa interrogação ainda paira sobre o mundo científico hoje. Vivemos numa era em que a humanidade pode enviar robôs altamente avançados para explorar a superfície de Marte. Agências como a NASA operam rotineiramente máquinas a milhões de quilômetros de distância, com uma precisão impressionante. Cientistas mapearam o genoma humano, decodificando o próprio projeto da vida letra por letra. Podemos manipular átomos, dividir partículas e simular o nascimento de galáxias em supercomputadores. No entanto, apesar de todo esse progresso, nenhum laboratório conseguiu recriar a imagem do sudário de uma forma que corresponda às suas propriedades físicas químicas e tridimensionais. Nem com tinta, nem com calor, nem com radiação, nem com lasers, pelo menos não, sem danificar o tecido de maneiras que a imagem original não mostra. É isso que torna tudo tão frustrante. O artefato permanece ali antigo, frágil e silencioso, enquanto a ciência moderna o cerca com ferramentas cada vez mais avançadas a cada década, ainda incapaz de explicar completamente sua origem. Para alguns pesquisadores, as descobertas de DNA representam a camada mais intrigante até agora. Embora os estudos de DNA antigo sejam complexos e muitas vezes confusos, os padrões incomuns relatados em certas análises reforçaram a sensação de que esse objeto não se encaixa perfeitamente nas categorias históricas esperadas. Se essas anomalias apontam para contaminação, variáveis desconhecidas ou algo completamente diferente, permanece em debate. Mas o fato de as perguntas persistirem mantém o mistério vivo. E aqui está a parte fascinante. À medida que os métodos científicos melhoram o tecido, não parece se tornar menos misterioso. Frequentemente a estrutura se mostra mais complexa. Novas tecnologias de imagem revelam detalhes antes invisíveis. Testes químicos avançados aprimoram nosso conhecimento sobre as fibras. Cada avanço científico parece remover uma camada, revelando outra por baixo. Alguns veem isso como coincidência. Outros como uma espécie de cápsula do tempo intelectual. Um artefato à espera de que a humanidade desenvolva as ferramentas certas e formule as perguntas certas para que seus segredos sejam desvendados. Em última análise, o sudário impõe uma decisão pessoal. Será este o sudário funerário autêntico de um homem cuja morte e legado mudaram a história? Ou será a mais sofisticada farsa já criada no mundo antigo ou medieval? Ambas as possibilidades têm implicações enormes.
O que sabemos com certeza é o seguinte: as manchas no sudário testaram positivo para componentes de sangue humano. A imagem continua sendo extraordinariamente difícil de reproduzir usando as técnicas conhecidas. E as discussões genéticas e forenses em torno dela continuam a desafiar explicações fáceis. Por ora, o tecido permanece onde foi preservado. Por séculos associado ao terreno, estudado por especialistas, debatido por acadêmicos e examinado por céticos e crentes. Ele se ergue quase como uma ponte entre o mundo físico, mensurável, e as questões que o transcendem. A comunidade científica tende a responder com cautela, muitas vezes enfatizando o que ainda não se sabe em vez de se precipitar em conclusões dramáticas. Afinal, a ciência depende da reprodutibilidade e das evidências, não de preencher lacunas com suposições. Quando algo não se encaixa nos modelos existentes, a resposta adequada é paciência e mais estudos. Para Schwartz pessoalmente, a jornada deixou de ser sobre provar ou refutar uma relíquia e passou a ser sobre confrontar suas próprias suposições. Décadas atrás, das lentes de uma câmera, analisando fotografias e dados, o transformaram. Ele disse certa vez que a investigação o obrigou a olhar para as evidências com honestidade, sem filtrá-las por expectativas. E esse talvez seja o impacto mais duradouro do sudário. Seja ele visto como sagrado simbólico ou simplesmente inconclusivo, ele nos desafia a admitir que nossa compreensão da história ainda é incompleta. Alguns mistérios se dissipam sob a luz da ciência. Outros se tornam mais complexos. Será que futuros avanços na genética, na química ou na física finalmente poderão fornecer respostas claras possivelmente? Ou o sudário poderá permanecer o que sempre foi um enigma que nos convida à humildade? Independentemente da conclusão, a que se chegue uma coisa é certa. As questões que levanta sobre a história e a crença nas origens da humanidade estão longe de serem resolvidas. O que você acha que essa descoberta pode significar para a nossa compreensão do passado?